Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, eu estou aqui para poder participar de modo remoto, né, do projeto Profissão, o futuro está em suas mãos. Quem estabeleceu o convite para mim foi, acredito que a professora de vocês, Gabriela, no qual eu tive a oportunidade de conhecer enquanto aluna, dentro do curso de psicologia. E aí ela pediu para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Bem, a minha profissão é a psicologia, o qual eu tenho tanto orgulho e satisfação em exercer. Então, aí ela passou para mim um roteirinho, eu vou tentando bater um papo com vocês de modo mais descontraído, com menos formalidades. É claro que eu gostaria que esse bate-papo pudesse ser até de modo presencial, né? Para eu poder tirar dúvidas, para a gente poder ter uma conversa mais pontual, mas infelizmente por conta deste momento a gente tem que se adaptar a esse momento aí, a este contexto. O processo de escolha para mim da psicologia, ele foi um processo que eu acredito que foi fácil. Porém, a faculdade foi um processo mais difícil. Por quê? Porque assim, quando eu estava no oitavo ano, na minha época, né, mais velho que vocês, o ensino ia até o oitavo ano, o ensino fundamental, e depois fazíamos o ensino médio. Então, quando eu estava no oitavo ano, eu fui por uma psicóloga, porque eu tive alguns sintomas de toque. Toque, para quem não sabe, é o que a gente chama, é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. E o toque, ele começa com pequenas manias que as pessoas falam. Ele tá com mania disso, tá com aquela mania de checar, tô com a mania de fazer um ritual. Então eu tive algumas manias que elas tomaram proporção maiores, e aí a minha mãe levou para o médico falou, precisa ir na psicóloga. Então o processo de ir na psicóloga foi rápido, o processo do toque. Não tinha comorbidades. Comorbidades é quando eu tenho um transtorno de base e tenho um outro transtorno também. Aí a gente vai ficando mais difícil de tratar aquela base, porque tem outras coisas ali além. E aí, pessoal, o que aconteceu? Aí o toque ele foi sanado, e aí o que eu fiz? Eu gostei tanto, me identifiquei tanto, que eu fiquei com ela durante um bom tempo. Então esse processo foi muito gostoso, muito legal. E eu lembro que na época, uma das minhas verbalizações era: olha, eu não sei qual é a profissão dela, mas quando eu crescer eu quero ser aquilo. Porque eu já pensava em faculdade, pensava no que eu ia fazer ou não, então eu já tinha a ideia do que eu queria fazer, o que ela faz. Depois eu fui atrás de que era entender a psicologia, o como que era isso. Aí eu me lembro que quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, alguns colegas, nossa, vai ter que escolher daqui 2 anos, né, tal. E eu já tinha claro que eu queria psicologia. Então, os meus amigos, nossa, psicologia, pra que isso? Nossa, você tá ficando louco. Então a gente ouve bastante aspectos não animadores, né? Mas é claro que hoje eu sou muito satisfeito, muito contente com a psicologia. Mas aí esse foi o processo de escolha. Então eu vivenciei a profissão enquanto paciente, e aí depois isso me abriu um campo de trabalho para poder verificar, olha, eu tenho um perfil, eu tenho aí uma tipologia que pode se dar bem neste campo de trabalho. Então esse foi o processo de escolha. Porém, o processo de entrada ele foi um pouco mais difícil, porque a psicologia até então ela não era um curso tão barato, as faculdades não eram toda a faculdade que tinha, então eu tive alguns processos aí um pouco mais difícil. Outra coisa também é que quando eu era mais novo, nós não tínhamos ProUni, FIES, o financiamento estudantil era mais difícil, então tinha bastante obstáculos. Por isso que eu falo que o processo de entrada ele foi um tanto mais difícil. Porém, a minha determinação, a minha vontade, ela sempre prevaleceu. E aí eu fui
correr atrás para poder fazer o que eu queria. Um ponto importante para falar para vocês, pessoal, é o seguinte: eu não venho de família onde as condições eram totalmente favoráveis somente para os estudos, somente para olhar para este lado da universidade, e também eu não venho de uma escola onde eu fiz escola particular, onde eu tive alguns processos aí que me permitissem até mesmo a pensar uma universidade pública. Então eu estudei a minha vida toda no ensino fundamental e no ensino médio em escola pública, e aí depois disso eu tive que ralar em alguns cursinhos para poder entrar dentro de uma universidade onde eu pudesse me manter. Aí eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, tá? Para poder entender um pouquinho daquilo que eu vou passar para você de acordo com a minha conversa com a Gabriela. E aí, uma pergunta aqui é o local onde eu me formei. Então, eu entrei numa faculdade pública, eu entrei numa faculdade chamada UEM, Universidade Estadual de Maringá. Aí eu fiquei na UEM 1 ano, e o fato da faculdade ser integral, aí ela trouxe alguns entraves para eu ficar em Maringá, porque também tinha alguns gastos. E aí o que aconteceu? Nesse momento aí que eu entrei, logo no ano anterior, tinham lançado o Enem. Aí lançaram o Enem, não, lançaram o ProUni, desculpa pessoal, o Enem acredito que já tinha alguns anos. Aí lançaram o ProUni, e aí no ano que eu estava na faculdade, em Maringá, eu falei, vou prestar o Enem, porque se eu conseguir uma nota boa, eu até penso em voltar para a minha região, ficar mais próximo dos meus pais, enfim. E aí eu iria tentar também a transferência para a minha cidade é Bauru. E aí eu fiz o Enem, eu consegui uma pontuação boa, e aí eu consegui uma bolsa integral numa faculdade em Bauru, chamada Universidade do Sagrado Coração. E aí eu me formei na USC no ano de 2010. Então essa é a minha trajetória. Eu comecei em Maringá, fiz 1 ano, e depois eu consegui transferir com uma bolsa do ProUni e terminar lá em Bauru. Porque a faculdade era integral, então eu tinha algumas facilidades de morar com os meus pais, tinha algumas situações que eu não precisava pagar aluguel, enfim. E os desafios da profissão... Eu acredito que os desafios da profissão é aproximadamente os desafios de muitas profissões, que às vezes a pessoa entra naquela profissão, eu vou fazer psicologia porque eu não gosto de exatas, eu vou fazer psicologia porque eu não gosto tanto de biológicas. Só que o curso de psicologia ele requer bastante leituras, ele requer atualizações, ele requer leituras constantes. Então, a gente tem que se atualizar sempre. Tanto a nível de leitura, quanto a nível de testes, quanto a nível do que está acontecendo no mundo. Um exemplo disso, a gente não sabe quais serão as repercussões e o quanto vai ser ramificado este processo de isolamento social devido ao Covid. A gente não sabe como que isso vai ser. E aí a gente vai ter que tentar entender isso, porque nós teremos repercussões. Já aproveitando, eu digo para vocês o seguinte, eu vejo 2 repercussões diante disso. O isolamento, isso é algo, a gente protege o físico, mas não protege o emocional. Então, a gente tem que repensar um pouco, não é para a gente poder sair socializando, sair com outras pessoas, não é isso. Mas é a gente tentar estabelecer uma comunicação, seja ela virtual, como essa que nós estamos fazendo aqui. E uma outra repercussão que eu vejo aí, um desdobramento disso, é que as pessoas que estão dentro de um quadro clínico grave e são entubadas, elas têm uma experiência próxima da morte ali. E aí, possivelmente, as pessoas que sobreviverem, a gente não dá para dizer isso com certeza, mas possivelmente nós temos uma tendência aí grande dessas pessoas adquirirem o TEPT. O que é o TEPT? É o transtorno de estresse pós-traumático. Então, nessa experiência de quase morte ou de um conflito ou de um trauma grande, é muito provável que a gente tenha alguns desenvolvimentos disso. Então, é um quadro para a gente poder pensar a respeito, é um quadro que a gente vai ter que pensar como que isso vai ser concretizado depois.
A minha trajetória profissional, eu me formei em 2010, recebi um convite para trabalhar numa área de RH, trabalhei 1 ano e 3 meses nessa área, aí recebi um convite, era uma cidade vizinha, Bauru, e aí eu fui, me mudei, depois de 1 ano e 3 meses recebi um convite para voltar para Bauru numa outra empresa, e aí eu fiquei mais 2 anos. Fiquei mais 2 anos lá, prestei alguns concursos, e entre eles prestei um concurso também em Boituva, onde eu atuo hoje como psicólogo da educação. Então eu atendo casos de dificuldade, casos que as crianças e adolescentes tenham dificuldades de aprendizagem dentro da prefeitura. E aí, com isso, na prefeitura eu tenho também a oportunidade de ter o meu consultório, onde eu falo agora aqui, desse espaço, desse lugar. Então, eu também sou psicólogo clínico. Nesse meio tempo aí, eu fiz algumas especializações. Então, eu tenho especialização em psicologia organizacional do trabalho. Eu sou especialista também em psicologia cognitivo-comportamental, então é a linha teórica com que eu trabalho, é a linha teórica que eu acredito que tenha bastante resultados. E como assim linha teórica, Paulo? Todo psicólogo, ele, dentro do seu processo de formação, nos últimos anos, ele faz algumas escolhas com qual clínica ele vai atuar, com qual olhar de ser humano que ele vai ter. E o meu olhar é o que se chama dentro cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. E existem alguns olhares que são da psicanálise, outros olhares que são da fenomenologia, mas aí a gente versa desta forma. E aí eu estou concluindo também agora a especialização em neuropsicologia pelo Albert Einstein, termino agora em outubro. Então aí também vou ser psicólogo e neuropsicólogo na testagem de avaliações das funções neuropsicológicas. E também fiz um mestrado na Unesp, terminei um mestrado em 2018, no ano retrasado, e este ano agora em outubro eu presto o processo de doutorado. Então são coisas que eu acabei me apaixonando tanto pela psicologia que eu não consigo deixar de estudar, eu não consigo deixar de querer entender, e eu acredito que isso me move muito, isso me motiva muito. Bem, eu acho que é isso. Eu acredito que eu passei um pouquinho da minha profissão para vocês, passei um pouquinho do que eu faço, de acordo com aquilo que nós havíamos estabelecidos. É uma pena não ser presencial, porque aí a gente pode tirar dúvidas, eu posso dar mais exemplos, mas enfim, eu acredito que quando as coisas estiverem em um outro patamar, a gente possa se reunir. Quem sabe também vamos pensar daqui até o final do ano, quem sabe a gente não consiga fazer um momento na faculdade, porque a faculdade também tem essa função de ser um olhar para trazer possibilidades e trazer possibilidades reais, não somente de trabalho, mas também de aspectos de vida, aspectos de mudanças e de melhorias para as nossas vidas. Quem sabe a gente consiga fazer um momento lá para poder para a sociedade de Tatuí, da região, para que a gente possa mostrar, trazer para vocês algumas possibilidades aí, tanto de trabalho quanto de melhorias em qualidade de vida, melhorias nos relacionamentos, enfim. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Agradeço mais uma vez Gabriela e outras professoras que fazem parte do projeto, que compõem de modo brilhante, e muito obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho para vocês. Um abraço e uma ótima semana.